Olá, galerinha esperta. Eu me chamo Tânia, sou professora de Química e hoje a gente vai iniciar uma revisão sobre termoquímica. E o que é a termoquímica? A termoquímica é uma parte da química que faz o estudo das quantidades de calor liberada ou absorvida durante as reações químicas. A maioria das reações ocorre com liberação ou absorção de energia em forma de calor. Aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês de reações que liberam e absorvem energia. Reações que liberam energia: queima do carvão, queima da vela. Toda reação de queima é uma reação de combustão. E toda reação de combustão é uma reação que libera calor. E a gente pode sentir esse calor que é liberado para o meio. A reação química em uma pilha e a queima da gasolina no carro, que é uma queima, também é uma reação que ocorre com liberação de energia. Reações que absorvem energia. Temos aqui o cozimento de alimentos. Para que os alimentos sejam cozidos, nós temos que levar ao fogo ou ao forno. E isso, para que os alimentos sejam cozidos, eles têm que absorver esse calor que o fogo fornece. A fotossíntese das plantas também ocorre com a absorção da energia fornecida pelo sol. A detonação de um explosivo, por exemplo, pode se iniciar com a absorção da energia através de uma pancada violenta, e a cromagem para choque de carro com a energia elétrica. As mudanças de estado físico, por exemplo, são processos que ocorrem também com liberação ou absorção de energia. A passagem do estado sólido para o líquido, líquido para o gasoso ou do sólido para o gasoso são transformações que ocorrem com absorção de calor devido ao aumento de temperatura. Então, um exemplo bem clássico: se a gente tem o nosso gelo lá do congelador e tira da geladeira, o que acontece? Está aumentando a temperatura da matéria, automaticamente esse gelo absorve o calor do meio e se converte no estado líquido. Da mesma forma do líquido para o gasoso. Se eu pegar a água e aumentar a temperatura, ela vai se tornar para o estado de vapor devido à absorção de calor. O processo inverso também acontece. Se eu passar do estado gasoso para o líquido, líquido para o sólido ou gasoso para o sólido, eu vou ter uma liberação de calor, porque ocorre uma diminuição de temperatura. Se eu pegar água no estado do vapor e diminuir a temperatura, ela vai passar para o estado líquido. Se eu pegar essa água e colocar no congelador, eu estou diminuindo a temperatura, automaticamente está ocorrendo a liberação de calor e a passagem para o estado sólido. Alguns conceitos importantes da termoquímica. Entalpia. A energia que vem das reações químicas é decorrente do rearranjo das ligações químicas dos reagentes que se transformam em produtos. Essa energia armazenada é a entalpia, ou seja, é a energia que vem de dentro da molécula. A entalpia designa o conteúdo da energia de cada substância, ou seja, a entalpia é a energia interna que cada substância possui. Variação de entalpia. A energia em forma de calor que é liberada ou absorvida em uma reação química é denominada em termoquímica de variação de entalpia e é simbolizada por ΔH. A variação de entalpia é a diferença entre a entalpia dos produtos, HP, e a entalpia dos reagentes, HR. Podemos dizer também que a variação de entalpia é a entalpia final menos a entalpia inicial. Podemos representar essa variação de entalpia através da fórmula ΔH é igual a H produtos menos H reagentes, ou seja, variação de entalpia é igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Tipos de reações. Na termoquímica temos dois tipos de reações. Primeira, reação endotérmica. Os processos e reações que ocorrem com absorção de calor e, consequentemente, diminuição da temperatura das vizinhanças são chamados de endotérmicas. Segunda, reação exotérmica. Os processos e reações que ocorrem com liberação de calor e, consequentemente, aumento da temperatura das vizinhanças são chamados de exotérmicos. Reação endotérmica. Podemos representar uma reação endotérmica de diversas maneiras, através de uma equação termoquímica. Aqui tem essa equação. A reage com B, absorvendo 300 joules. Então, se A
para reagir com B precisa absorver 300 joules, significa que a reação é endotérmica. Toda vez que o valor do calor, o valor da energia vier antes da seta, do lado dos reagentes, positivo, significa que a reação é endotérmica. Também podemos representar essa reação endotérmica através de uma equação termoquímica, onde eu tenho a variação de entalpia, a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Então, aqui foi dado alguns valores para a gente. A entalpia do produto, 800, e a entalpia do reagente, 500. Aplicando na fórmula, entalpia do produto, 800 menos 500, eu tenho ΔH igual a mais 300 joules. Toda vez que o meu ΔH for positivo, ele é maior que zero e a reação é endotérmica. Eu posso representar essa reação endotérmica graficamente. No gráfico, me diz aqui que a entalpia do meu produto, tá aqui a entalpia do produto, ela é maior que a entalpia do reagente. Bem, aqui está a minha entalpia do reagente. Então, toda vez que a entalpia do produto é maior que a entalpia do reagente, eu tenho reação endotérmica. Essa equação termoquímica, ela nos mostra um exemplo de reação exotérmica. Então, vamos analisar essa equação. Aqui nos diz que A reage com B, produzindo C, D mais 800 joules. Então, toda vez que eu tenho do lado dos produtos o valor da energia positivo, significa que está havendo liberação dessa energia. No caso, a reação aconteceu com a liberação de 800 joules. Nós podemos fazer o cálculo da variação de entalpia também. Então, nós temos que a variação de entalpia é a entalpia do produto menos a entalpia dos reagentes. Foi nos fornecido alguns valores. A entalpia do produto, 200 joules, e a entalpia dos reagentes, 1000 joules. Jogando na fórmula, 200 joules menos 1000 é igual a menos 800. Quando o ΔH ele é menor que zero, ou seja, ΔH negativo, eu tenho que a reação ela é exotérmica. E por último, representamos através do gráfico. Aqui esse gráfico me mostra que a entalpia do produto ela é menor, está mais próxima de zero, ela é menor que a entalpia dos reagentes. Está aqui o reagente aqui em cima. Então, se a entalpia do produto ela é menor que a entalpia dos reagentes, a reação é exotérmica. Entalpia de formação ou calor de reação. A entalpia de formação é a energia da reação quando forma um molde de qualquer substância a partir de seus elementos constituintes, substâncias simples, no seu estado padrão. O estado padrão é a forma mais estável de uma substância a uma temperatura de 25 graus Celsius e pressão de 1 atm. As substâncias que participam da reação de formação devem ser simples ou a forma alotrópica mais estável. O valor da entalpia de formação sempre é zero. Aqui a gente pode representar esse ΔH de formação. Exemplo de reação de formação. Essa equação termoquímica, ela nos mostra que para a formação de um mol de ácido sulfúrico, ela tem que ser formada a partir de substâncias simples ou substância no seu estado alotrópico mais estável. Então, temos a substância simples H2, lembrando que substância simples é aquela que é formada apenas por um elemento químico, mais o enxofre rômbico, que é a forma mais estável do enxofre, mais o oxigênio. O gás oxigênio também é substância simples. A partir de substâncias simples e da sua forma mais alotrópica mais estável, eu tenho a formação de um mol de ácido sulfúrico. E o ΔH dessa reação é menos 813,8 kJ por mol. Então, o ΔH de formação de um mol de ácido sulfúrico é igual a menos 813,8 kJ. Segundo exemplo, ΔH de formação do NH3. Então, para a formação do NH3, nós temos meio de N2, substância simples, que reage com H2, outra substância simples, para formar um mol de NH3. Então, na formação de um mol de NH3, o nosso ΔH de formação é igual a menos 11 quilocaloria por mol. Então, é um ΔH de formação que ocorre com liberação de calor. Próximo exemplo. Aqui nós temos 3 mols de O2 reagindo com 2 mols de O3. E o ΔH de formação, e o ΔH é igual a 280 kJ. Então, a questão me pergunta, considerando a reação,
qual o valor da entalpia de formação do gás ozônio? O que nós temos que lembrar? Que a entalpia de formação é a entalpia de 1 mol. Então, eu vou olhar aqui para o meu gás ozônio e vou verificar quantos mols eu tenho aqui no meu gás ozônio. Eu tenho 2 mols. Então, o valor dessa entalpia que aparece aqui nessa equação não é o valor de 1 mol. Então, temos que verificar qual é o valor de 1 mol. Vou pegar o ΔH da reação, que é 280, e dividir pelo número de mols do gás ozônio, que é quanto? 2. 280 dividido por 2 é igual a 140. Então, a entalpia de formação do gás ozônio é igual a 140 kJ. Trouxe para vocês uma tabela com valores de entalpia de formação padrão de algumas substâncias. Por exemplo, o gás etino, 226,8, uma substância de entalpia padrão de formação endotérmica. O gás carbônico, menos 393,3 exotérmica. Água no estado de vapor, menos 242. Água no estado líquido, menos 286. Carbono diamante, mais 2,1 e assim por diante. Exemplo, calcular o ΔH da reação através das entalpias de formação. Ele deu essa reação para vocês. Ele pede para você calcular o ΔH a partir da entalpia de formação das substâncias presentes na reação, através da entalpia de formação do C2H5 ou H, que é o álcool etílico, do gás oxigênio, gás carbônico e da água. Esses valores de entalpia de formação são tabelados, como nós vimos na tabela anterior. Eles serão fornecidos para vocês. A tabela os valores da entalpia de formação. Então, como nós vamos resolver essa questão aí? Como vamos calcular o ΔH dessa reação? Nós vamos utilizar a fórmula ΔH, é a entalpia do produto, menos a entalpia dos reagentes. Acontece que nós temos mais de um produto. Temos o gás carbônico e a água. E também temos mais de um reagente, o álcool e o oxigênio. Então, na verdade, essa fórmula vai ser o somatório do produto menos o somatório dos reagentes. Aplicando a fórmula, nós temos que o ΔH é igual a 2 vezes a entalpia de formação do CO2. Por que 2 vezes? Porque o produto eu tenho 2 mols de CO2. Então, eu vou usar 2 vezes a entalpia de formação do CO2. Como eu tenho mais de um reagente, mais 3, por que 3? Porque eu tenho 3 mols de água. 3 vezes a entalpia de formação da água. Menos da fórmula, abre colchete ou parênteses, entalpia de formação dos reagentes. Quem são os reagentes? Álcool etílico e oxigênio. Então, entalpia de formação do álcool etílico mais 3 vezes a entalpia de formação do O2. Por que eu não coloquei nenhum número? Porque eu tenho apenas 1 mol do álcool etílico. Já o oxigênio, eu tenho 3 mols de oxigênio. Então, é 3 vezes a entalpia de formação do oxigênio. Usando os valores tabelados, nós temos que ΔH é igual 2 vezes a entalpia de formação do CO2. Qual é o valor da entalpia de formação do CO2? 393,3. Mais 3 vezes a entalpia de formação da água, que é menos 286. Menos da fórmula, a entalpia de formação do álcool etílico, menos 278. Mais 3 vezes a entalpia de formação do O2. Acontece que o O2 é uma substância simples, uma substância padrão. Logo, a entalpia formação padrão das substâncias simples ou das substâncias alotrópicas no seu estado mais estável é igual a zero. Então, eu tenho 3 vezes zero. Resolvendo toda essa continha aqui, matemática, eu vou ter ΔH da reação menos 1.366,6 kJ por mol. O que isso quer dizer? Que em 1 mol da reação, eu vou ter a liberação de menos 1.366, kJ por mol. Entalpia de combustão é o calor liberado na reação de combustão de 1 mol de uma substância em presença de gás oxigênio. É sempre uma reação exotérmica, ou seja, é uma reação que libera calor. Exemplo: 1 mol do álcool etílico reagindo com gás oxigênio, produzindo gás carbônico e água. Toda queima de compostos orgânicos vai acontecer na presença do oxigênio, como falado anteriormente, e vai liberar gás carbônico e água.
O ΔH de combustão é a combustão de 1 mol dessa substância, que nesse exemplo é menos 1.367 kJ por mol. Então, eu não posso esquecer que a entalpia de combustão, assim como a entalpia de formação, sempre é a entalpia de 1 mol da substância em questão. Uma outra forma de calcular a variação de entalpia é através da lei de Hess. A lei de Hess é uma lei experimental e estabelece que a variação de entalpia de uma reação química depende apenas dos estados inicial e final da reação. ΔH é a entalpia final menos entalpia inicial. A lei de Hess também pode ser chamada de lei da soma dos calores de reação. É uma forma de calcular a variação de entalpia através dos calores de reações intermediárias. Podem ser infinitas variações de entalpia. Então, nós temos que ΔH da reação é igual à entalpia da reação 1, mais a entalpia da reação 2, mais a entalpia da reação 3 e assim por diante. Exemplo. Qual o valor da variação de entalpia da reação a seguir? Carbono-grafite mais gás hidrogênio produzindo gás metano. Então, ele quer saber o valor do ΔH dessa reação. E o que a questão fornece de dados? Ele fornece as equações intermediárias, equação 1, equação 2 e equação 3. Então, nós vimos anteriormente que a questão pedia o ΔH da reação e ele forneceu como dado a entalpia de formação das substâncias. Aqui é o contrário. Ele dá o ΔH da reação e ele te fornece as equações intermediárias, no caso, a equação 1, 2 e 3. Toda vez que isso acontecer, nós vamos fazer o cálculo ΔH através da lei de Hess. Mas para aplicar a lei de Hess, nós podemos fazer algumas alterações matemáticas e seguimos algumas regras. Por exemplo, as equações intermediárias, elas têm que estar de acordo com a equação global. Se não estiver de acordo, reagente do lado do reagente, produto do lado do produto, nós invertemos a equação. Quando eu inverto a equação, o que é inverter? O que é produto passa a ser reagente, o que é reagente passa a ser produto. Eu inverto o sinal do ΔH. Segunda regrinha, nós temos que acertar os coeficientes. Então, a equação intermediária, elas têm que ter o mesmo número de mols. 1 mol do carbono-grafite, 1 mol. Se aqui tem 2, aqui também tem que ter 2. Se não tiver, nós podemos acertar a equação, multiplicando ela ou dividindo por 2, 3. E quando eu multiplico a equação, eu multiplico o valor do ΔH. Então, vamos começar a resolver aqui essa questão. Então, tenho duas substâncias no reagente, carbono-grafite, gás hidrogênio e uma substância no produto. Eu vou procurar as substâncias que ela aparece aqui nas equações intermediárias. Então, eu começo aqui com carbono-grafite. O carbono-grafite, ele aparece apenas na equação 1. Então, ela vai ser a minha equação de comparação. Eu vou analisar. Aqui na reação global, o carbono-grafite tem apenas 1 mol. Aqui também, na equação intermediária. Na reação global, está do lado do reagente. Aqui está do lado do reagente. Então, eu vou só copiar a equação novamente. Na hora de resolver, eu copio carbono-grafite mais O2, CO2, ΔH1 menos 94. Não faço nenhuma alteração. Agora, eu vou comparar a substância de comparação, agora vai ser o gás hidrogênio. Ela aparece na equação 2 ou na equação 3? Ela aparece na equação 2. Então, olha só. Aqui na reação global, ela está do lado dos reagentes. Na equação intermediária também. Ótimo. Na reação global, ela tem 2 mols. Já aqui na equação intermediária, ela tem apenas 1 mol de H2. Então, eu tenho que deixar essa equação intermediária igual à reação global. O que eu vou fazer? Se eu tenho 1, eu vou multiplicar toda essa equação por 2. Então, vamos, me acompanhe. 2 vezes H2, 2H2. 2 vezes meio de O2, 1O2. 2 vezes H2O, 2H2O. Toda vez que eu multiplico a equação por um número, eu também multiplico o valor do seu ΔH. Aqui a reação intermediária era menos 68. Como eu multipliquei ela por 2, ficou 2 vezes menos 68, que é igual a menos 136. E a última substância de comparação é o CH4, que aparece aqui na terceira equação. Acontece que na reação global, o CH4, que é o gás metano, está do lado dos produtos, já que na equação intermediária ela aparece do lado dos reagentes.
tem o mesmo número de mols. Então, eu apenas vou inverter a equação para deixar ela parecida com a equação global. Então, o que é reagente passa a ser produto e o que é produto passa a ser reagente. Logo, eu fiquei, olha, quem é produto passou a ser reagente, CO2 mais 2H2O. Setinha, quem é reagente passa a ser produto, CH4, 2O2. Então, agora, eu tenho o CH4 no mesmo sentido da reação global. Repito, como eu inverti a equação, eu vou inverter o sinal. Era menos 213, passou a ficar mais 213. Depois que eu fiz todas as alterações, comparando com a reação global, agora eu vou somar a equação 1, a equação 2 e a equação 3. Na química, somar as equações significa cortar o que é simétrico das equações. O que é simétrico? Os que estão em lados opostos. Então, aqui, olha, CO2 com CO2 estão em lados opostos. Produto, reagente. Eu corto, ele não vai me aparecer na equação global. Quem mais eu posso cortar aqui? 2H2O com 2H2O. Também é simétrico, eu vou eliminar da minha reação. E aqui, ó, 1O2 com 1O2 dá 2O2. Tenho 2O2 do lado dos reagentes e 2O2 do lado do produto. Então, são simétricos, eu vou cortar, vou eliminar da minha equação. E vou anotar quem sobra. Quem sobrou antes da seta? Carbono, grafite, sobrou 2H2. E quem mais? Esses aqui foram cortados, mais ninguém. Então, seta. Quem sobrou depois da seta? Ou seja, do lado dos produtos. O CO2 foi cortado, o H2O também, o 2O2 também. Então, sobrou apenas o CH4. Observe que a reação global obtida, ela é igual à reação global do início da questão, na qual ele quer que eu calcule o ΔH. Então, significa dizer que eu fiz tudo bonitinho. Se fiz tudo ok, agora eu vou somar os valores do ΔH. ΔH1, menos 94, ΔH2, menos 136, ΔH3, mais 213, olha. Lei de Hess é a somatório dos ΔH das reações intermediárias. ΔH1 mais ΔH2 mais ΔH3. Substituindo os valores, eu vou obter ΔH igual a menos 17 kJ por mol. O que quer dizer? Que a variação de entropia dessa reação aqui libera menos 17 kJ por mol. Aqui finalizo minha apresentação, espero que tenham gostado e até a próxima aula.